Telescópio de número 125. Estamos juntos pela 125ª vez. Eu sou o Hernani e dou as boas-vindas a ela, nossa querida advogada Andréa Santos, que cuida da multidão de processos que esse programa gera. Tudo bem, André? Tudo bem, é incrível, impressionante como somos processados esse telescópio, que continue assim, sem processo. Processa muitas coisas internamente. A gente processa, acho que é isso. Isso, de fato, são muitos processos, assim, cada episódio gera muitos processos mesmo. Isso. Um prazer estar de volta, seguindo, né? Olha, eu tô bem assídua, olha. Olha, isso é verdade. Isso aí tem que dar uma meia-culpa aí. Claro que eu era um caso perdido, mas a esperança para mim. Jesus a salvou. É isso. Seja bem-vinda de volta, não. Se você tá aqui agora, essa piada não funciona mais. Não, só pro Lucas. Só pro Lucas. Beijo, Lucas, onde que você esteja. Beijo, Lucas. Um famoso comercial dos anos 80 se perguntava se determinado biscoito vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. O texto de Tiago 2,26 diz que a fé sem obras está morta. Mas será que ela não produz obras porque está morta ou está morta porque não produz obras? Como a bateria de um carro que perde a carga por não ser usada ou o músculo que atrofia porque não é sobrecarregado. Para conversar conosco sobre fé, obras, esperança, que se retroalimentam, recebemos aqui o autor do livro Nos Abismos da Esperança e já um conhecido da casa que volta, Gito Wendel, a quem nós agradecemos imensamente ter aceitado o convite e a quem convidamos a dar aí suas primeiras palavras para esse telescópio que está prometendo demais. Ô, gente querida, André, Hernani, obrigado por me receberem e a todos que estão ouvindo isso num futuro próximo, que será presente para quem está ouvindo, um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Provavelmente também rola alguns ouvintes na madrugada, né? É um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez e trocar ideia. O jeito que volta depois de ter participado do Telescópio 119, Apostasia, sucesso de público e crítica, e por isso nós voltamos aí com ele também, porque, Gito, você está lançando esse livro que eu falei na abertura, né? Os Abismos da Esperança, junto com alguns colegas seus aí de missão. E para a gente começar o papo, né? Nessa proposta aí sobre esperançar, sobre fé, sobre obras, que você comece falando, então, qual que é a ideia desse livro, para que a gente dê start aí na nossa conversa. Hernani, mano, e Andréia, esse livro surgiu como um diário de bordo das ações que nós tínhamos em continente africano. No meu caso, Tatiana também esteve conosco em alguns projetos na África e o Marcelo também. Mas eles foram para mais lugares e eu fiquei só trabalhando na Nigéria durante o período em que nós escrevíamos o livro. Aliás, nós escrevíamos, não era um livro. A gente escrevia como um relato mesmo, assim, diário de bordo, ou, no meu caso, muitas vezes era uma escrita para sobrevivência, para respirar, para entender processos, né? E eu fazia isso de noite, que lá já é uma madrugada, né? Porque onde eu vivia não tem luz elétrica. Então, nós ligávamos um gerador e ele durava só 1 hora para atender o orfanato onde nós vivíamos, né? Então, nessa 1 hora de luz, precisava acontecer algumas coisas, né? Eu fazer janta, lavar a louça, porque senão sobrava, tomar banho, porque era o gerador que fazia com que a água fosse para a caixa e descesse para o chuveiro, e lavar a roupa junto com o banho, né? E com as panelas. E aí, nesse período de 1 hora e pouquinho que tinha de energia elétrica, eu também carregava o notebook e escrevia para dar uma refrescada na mente e também para desacelerar, para tentar dormir. E tentar dormir enquanto houvesse luz ainda, para poder ligar o ventilador e ter aquele vento rodando assim, para a gente tentar dormir, pelo menos enquanto tivesse um pouco fresquinho. Porque depois, quando não tem energia elétrica, dormir no calorzão e com os mosquitos, né? Era mais difícil. Então, para mim, esses textos surgiram nesse momento muito particular, em que eu rasgava o coração para os amigos. E
escrevia também para mim. Falava, olha, eu tenho que prestar atenção no que eu estou falando, no que eu estou fazendo, eu tenho que criar expectativa, esperança para amanhã. Então, eu escrevia minhas propostas de esperança para eu mesmo ler no dia seguinte, né? E aí, esse livro surge agora, anos depois, quase 10 anos depois, porque nós entendemos que no processo da pandemia, muita gente ficou desesperançada, e porque olhar para esses textos hoje, numa outra ótica, com uma história que já se desenrolou, é muito curioso, porque nos faz perceber que nós estávamos nos abismos da realidade humana, vivendo com muito conflito em relação às crianças, que no caso da Nigéria eram aterrorizadas mesmo por adultos, né? E em outros lugares onde estava o Marcelo, a Tatiana, e depois eu também, eram crianças que viviam em conflito de guerra, né? Com medo de ser criança. E aí nós vivíamos nesse abismo enquanto escrevíamos, mas curiosamente a gente propôs lá no abismo esperançar, né? E esperançar é muito mais do que acreditar que coisas melhores virão, é dar um jeito de fazer com que elas venham, é fazer com que aconteça, né? Então é muito legal ler esse livro hoje, 10 anos depois, porque você fala, pô, rolou, a gente conseguiu vencer algumas batalhas que naquele tempo a gente estava completamente desnorteado. E pós-pandemia é muito importante também, porque na leitura a gente vai recuperando esse desejo de esperançar, que é muito mais do que ficar na expectativa. Opa, o que nós vamos fazer agora que o dilúvio já veio, que o tufão passou, que a catástrofe já aconteceu, e agora, o que a gente vai fazer com os escombros? Né? E aí é interessante que a gente conseguiu traduzir isso, passado, presente e futuro, né? Rolou tudo numa escrita só. Mas essa esperança como uma ação, né? Em esperançar, se transformar num verbo, né? Algo que poderia ser subjetivo. Esperança pressupõe espera, né? Uhum. Algo que se espera, mas que na ação de vocês e na questão, assim, eu só conheço você por enquanto, os outros dois autores eu ainda não conheci, essa esperança que gera uma transformação, uma atividade, né? Gera uma ação e não uma coisa passiva que se espera. E a relação dessa ação com a fé, como eu coloquei no começo do nosso programa, né? No texto de abertura, a fé não como algo subjetivo ou transcendente, mas algo que necessariamente te move. Como é que você, na sua experiência, óbvio, você não vai poder falar pelos seus colegas, mas imagino que esteja próximo às experiências, como que teve essa conclusão, ou foi movido para isso, né? Porque você não chegou lá na Nigéria de um dia para o outro, foi de alguma forma motivado por essa esperança. Qual foi esse insight de falar, poxa, isso aqui está gerando uma mudança que eu preciso realizar mais do que esperar ela? Cara, isso é curioso, porque sobre a Nigéria, eu acho que também rolou uma questão de esperançar, né? Eu sempre lembro de Paulo, quando fala acerca da esperança, tem a ver com a proposta do reino, ou com a volta do Senhor, temas assim, que é curioso que a esperança paulina, ela nunca é a de uma expectativa, enquanto ele deita no sofá e vê o mundo explodir, né? É alguém que está cheio de expectativa, de vivenciar uma nova realidade, o reino, sinalizar o reino, experimentar coisas que ele entende ser especiais da parte de Deus, mas como alguém que vai andando, que vai fazendo, que devagarinho vai esperançando, né? Tem duas expressões que eu gosto muito. Uma é um provérbio que eu aprendi na África, que eles dizem assim, olha, enquanto você reza, vai fazendo. Né? E essa foi uma parada que me pegou muito em relação à esperança, né? Então, enquanto eu oro, eu vou mexendo aqui o doce, eu vou fazendo algumas coisas em relação à proposta, à resposta que eu quero. E eu aprendi isso lá com eles. Uma outra expressão que eu gosto muito é a enceusar, que é o contrário de infernizar. Quando criança, eu ouvi muito infernizar, né? E minha mãe, tadinha, minha avó, meus pais, as professoras, elas disseram muitas vezes... As professoras, as vizinhas, a tia da igreja. Em geral, né? Galera toda
infernizando a nossa vida, né? E o contrário disso, de infernizar, de causar fazer com que a vida das pessoas seja um inferno, é enceusar, né? Nessa boa expectativa do que a gente imagina, de um lugar chamado céu, né? Então, como enceusar a vida das pessoas? E foi mais ou menos assim que se deu a ida para a Nigéria, porque, com toda sinceridade, o que aconteceu foi que eu sabia de problemas humanitários que aconteciam na Nigéria, e eu pensei, cara, não quero orar para perguntar se Deus quer fazer alguma coisa, porque eu desconfio que Ele queira. Então, eu vou orar ao contrário, eu vou orar pedindo para que eu tenha coragem de propor a Deus uma missão. Quase sempre a gente fica na expectativa de Deus nos comissionar a uma missão, né? E eu acho que isso muitas vezes é covardia. A gente já sabe que Deus quer que as coisas sejam feitas. Por exemplo, cuidar de crianças órfãs, que era o que nós faríamos na Nigéria, fizemos na Nigéria. Eu não fico imaginando eu orando lá, falando, Senhor, o Senhor acha por bem que eu deveria cuidar de crianças órfãs? E Deus falar, não, eu acho que você tinha que ficar jogando videogame ou orando para que as coisas mudem. Claro que não. Deus quer que a gente faça alguma coisa. A oração tem que ser, então, como é que a gente faz, ou quando, ou de que jeito, né? Pedindo a Deus orientação acerca de como fazer, não se devemos fazer. E aí, como eu já tinha infernizado a vida de muita gente, eu quis enceusar a vida de algumas crianças que, como eu, eram tidas como infernais, né? Lá elas são chamadas de crianças bruxas. Elas são, assim, identificadas porque os líderes religiosos vinculados à teologia da prosperidade dizem que elas que roubam a saúde e a prosperidade das famílias. Por isso que existe muita morte, muita pobreza. E eles acusam essas crianças assim, elas ficam estigmatizadas, são postas de canto na sociedade, e em alguns casos, em alguns vilarejos, elas são assassinadas. Então eram crianças tidas como infernais. E aí, diante disso, a minha esperança era, não, vamos enceusar a vidinha delas, vamos dizer a elas que esses pastores são loucos, que Jesus gosta delas e que dá para enceusar a vida, dá para a gente viver um pedacinho do céu agora. E aí foi isso que me motivou a ir, né? Foi propor a Deus ser a resposta da minha própria oração. Eu falei, Senhor, queria muito que o Senhor mudasse a vidinha delas, mas eu também queria muito que o Senhor me usasse para mudá-las. Se o Senhor tiver afim, estou aqui. Aí me dá um jeito. E Deus é bom, né, cara? Eu fui comer um pastel, um irmão falou, eu falei pro irmão, pô, morro de vontade de ir pra Nigéria. Ele falou, então vai então. Eu falei, não tem dinheiro. Eu falei, não, mas eu tenho. Aí eu falei, então beleza. Ele comprou a passagem e foi assim. Então eu fui cheio de esperança, Hernani, Andréia e ouvintes, né? Mas não essa esperança que pede para que as coisas aconteçam, mas uma esperança que se esforça para ser também resposta da oração, né? Então, acho que isso é esperançar, é fazer com que tudo aquilo que a gente tem como expectativa do que há de vir e que é bom, que a gente promova, né? É sinalizar o reino, né? O reino vem. Como que a gente sinaliza? Como é que a gente se transforma em agente desse reino? Como é que a gente vai alcançando as pessoas que a gente tem orado por elas? Mas essas conclusões aí, eu duvido que você teve elas antes de ir, né? Tipo, não, mano. Né, então, a gente vai com muito medo. Ou você vai, sabe, tipo, não lembro em qual livro que eu li, mas é do Lewis com certeza, que ele fala assim, você aprende a nadar, você não fica na beira da piscina falando, não, eu quero aprender a nadar, e ficar fazendo todos os movimentos na beira da piscina ou em volta da piscina, não, você entra na água, você entra com alguns cuidados, você vai devagar, você usa boia, você usa não sei o quê, mas ninguém aprende a nadar fora da água, né? Mas você precisa tomar uma decisão que eu quero nadar, então a primeira coisa é enfrentar aquilo que é o objeto de motivação, que é a chance de morrer na tentativa, né?
Então você tenta minimizar, mas você vai. Essas conclusões que você tem, fazem 10 anos, com certeza você teve boa parte dela já lá, né? Sim, assim, o impulso de obedecer e de fazer, ou essa vontade, esse desejo, não nasceu de uma conclusão de que, não, isso é realmente o que vai me... Não, é assim, vai lá fazer e você chegou lá e viu que talvez não era aquilo que você queria antes. Qual que é a diferença entre o que você saiu para fazer e o que você voltou entendendo o que tinha feito? Cara, essa pergunta é muito legal, Hernani, porque, honestamente, eu fui para passar 3 meses e ajudar na formulação, na organização de uma casa de acolhimento, né, de um orfanato. Hoje em dia não se usa mais essa expressão, usa casa de acolhimento, mas é um orfanato. Em inglês é orphanage, né? Então é orfanato para nós. A minha ideia era ir ajudar lá durante 3 meses, trabalhar muito, deixar o lugar bonitinho, pintado, e um desafio pessoal era fazer com que as crianças que eu considerava que tinham só direitos animais, porque direito animal é o seguinte, todo animal procura para sua cria uma comida, água limpa e um lugar para se esconder da chuva, né? Então, o que estavam sendo proporcionados para essas crianças eram direitos animais. A gente queria propor direitos humanos. Direitos humanos são outras coisas. Direito de ir à escola, direito de ser criança, direito de brincar, direito de ter afeto, direito de saúde, né? Há uma alimentação saudável, não só comer, mas o que comer, né? Então pensei, tenho 3 meses para fazer isso. E, cara, acontece um fenômeno muito louco, assim, em missões e expedições humanitárias, que às vezes a gente vai conhecendo números, né? Então, lá no orfanato tem 73 crianças, era assim quando eu cheguei. Só que quando você está lá, essas 73 se transformam em Joãozinho, Mariazinha, Pedrinho, Claudinha, estou falando nomes em português, né? E aí você vai percebendo também que elas têm jeito, têm gosto, têm chatices, e que os números não traduzem para nós. E que o afeto humano, ele é muito mais importante que qualquer alvo missionário ou de projetos humanitários. É muito mais importante conviver com eles do que propor alguma mudança que eu considero importante ali para a realidade deles. Então eu confesso que eu fui para lá me achando salvador, branco, inclusive existe essa expressão, e estando com eles eu notei o tanto que eu precisava ser salvo, inclusive de me sentir salvador de alguma coisa, e também aprendi muito que nós não devemos propor coisas que saem das nossas cabeças, mas construir juntos, sonhar com eles aquilo que tem a ver com eles, né? Então isso foi muito legal, porque na organização do orfanato, eu fui cheio de projetos, mas chegando lá as crianças falavam, tio, não, isso aqui a gente não curte não, a gente não gosta disso, a gente queria isso. Então, assim, foi muito legal que eu volto de lá daí, sabendo que as construções precisam ser feitas em comum, em comunidade, mesmo que sejam com criancinhas, né? Elas precisam participar desse processo. Voltei sabendo que elas não são números e voltei muito comprometido com uma causa maior do que ir e vir, né? Porque agora o Joãozinho já não era mais um pretinho desconhecido, era meu irmãozinho, tá ligado? Era meu filhotinho. A gente tinha criado vínculos amorosos, assim, de modo que quando você volta para cá, você não consegue abandoná-los, né? Você traz todo mundo no coração. E aí, hoje eu brinco que eu sou refém da saudade, né? Porque quando eu tô no Brasil, eu tenho saudade de lá. Quando eu tô lá, eu tenho saudade de vocês aqui. Então, também fui aprendendo devagarinho a discernir que essas transformações que surgem da esperança, elas precisam ser feitas, Andréa e Hernani, em coletividade e muita escuta, em não querer propor o que eu acho que é melhor para o outro, mas em construirmos juntos aquilo que é melhor para nós. Então eu voltei muito mais
sensível à causa plural, assim, do outro, né? Aquela coisa do Ubuntu, vocês já ouviram falar disso, né? Mais ou menos isso que rola na África, com toda sinceridade. Eles são muito... É claro que a África é um continente, né? Não dá para dizer assim, eles. Mas a maioria dos grupos que eu conheci são muito coletivos, sabe? Eles não conseguem pensar em eu, não tem muito individualismo, a questão é mais nós. E num instinto muito bonito de que os mais velhos precisam de cuidado porque estão cansados, as crianças precisam de cuidado porque estão aprendendo. Então, isso tudo que muitas vezes passa batido para nós brasileiros, né? Porque os idosos aqui a gente larga para lá porque já está gagá. E as crianças a gente larga para lá também porque faz muito barulho e enche o saco, né? E a gente não tem o privilégio de aprender com os idosos, e isso eu também aprendi lá, né? Então, Hernani, eu fui para lá, mano, com uma expectativa, eu voltei outro. Ô, Gito, aproveitando que você trouxe essa questão de aprendizados, né, de lá e de cultura, o que para você, o que gerou impacto, né, quando você chegou lá, em termos, óbvio, você falou que já conhecia, assim, pesquisava, né, e tinha um desejo de ir para lá, mas acho que quando você chegou lá, o impacto foi bem diferente, né? Uma coisa é o que está no nosso imaginário, outra coisa é quando você, né, expectativa versus realidade. O que para você gerou mais impacto, assim? O que te falou assim, putz, sabe aquela coisa que falou assim, putz, assim, é mais embaixo do que eu pensei e nem sei, assim, acho que até aquele momento você falou assim, nossa, sabe, em termos de cultura, em termos de política, né, você trouxe um pouco nessa questão das crianças, o que gerou muito impacto para você? Olha, Andréia, para mim foram duas coisas que me impactaram muito, com toda sinceridade. Uma foi a questão da religiosidade que, no caso da Nigéria, eles têm vivido hoje uma religiosidade muito louca, porque metade do país, do meio para baixo, é cristão. E grande parte desse grupo cristão, eles são... Eu não consigo ter uma expressão exata para eles, porque eles são mais do que neopentecostais. E, curiosamente, isso não tem a ver com a raiz religiosa deles, é uma imposição cultural eurocêntrica mesmo e capitalista norte-americana, sabe? Para você ter uma ideia, dos 10 pastores mais ricos do mundo, 5 são nigerianos, metade dos 10 pastores mais ricos do mundo. E o nosso representante mais rico, que é o pastor da Igreja Universal, o bispo Edir Macedo, né? Ele não está entre os 10. Então dá pra pôr, né? Revelações bombásticas. Aí eu tô assustado de verdade. Cara, para você ver que, assim, mano, é muita grana. Agora eu tô impactado, agora de verdade. Louco, né, mano? Porque o cara não tá entre os 10, mano? Pô, não mano, tá, velho. Que vergonha do neopentecostalismo brasileiro, hein, galera? Nós estamos fracos perto dos caras lá, né, mano? É muito louco, cara. São igrejas gigantescas para milhares de pessoas, né? Com cultos, assim, o dia todo, durante o domingo, né? E é curioso também, em relação à teologia da prosperidade, como eles propõem as ofertas, né? Porque aqui, às vezes, ainda passa desapercebido essa lógica de traga dinheiro que Deus te devolve em bênção. Mas, cara, lá é escrachado, e eles fazem diversos momentos nos cultos. Por exemplo, agora nós vamos orar para quem tem um problema na área de saúde. Então a galera vai lá dizimar, leva lá 100 conto, saúde. Tipo assim, aí passa mais um tempinho no culto, agora nós vamos orar para quem está com problema financeiro. Aí a galera pega mais 100. Esse benchmark. Olha a chance da benção. Agora, o problema financeiro, você vai orar e você vem aqui, você pega o dinheiro do pessoal que deixou da saúde, porque eles estão precisando de saúde, você está precisando de dinheiro. Mano. Cara, aí, então isso foi assustador, porque assim, eu imaginava que o neopentecostalismo brasileiro ou o fundamentalismo religioso pudesse causar muitos estragos no mundo.
Eu só não imaginava que já acontecia nos lugares mais empobrecidos do mundo. E que, em nome de Jesus, as pessoas estão matando pessoas. Agora, no Brasil, isso começou. Mas, assim, até então, era 2013, não era muito comum matar o outro em nome de Jesus, a não ser lá nas cruzadas, na colonização, né? A gente imaginou que depois da Reforma e da Revolução Francesa, a coisa ia dar uma melhoradinha. Mas, assim, foi a primeira experiência que eu tive de pessoas sendo torturadas e mortas em nome de Jesus, num cristianismo completamente divorciado do evangelho, e essas maluquices, assim, de usar a religiosidade para exploração total de vidinhas de gente muito simples. Então, isso foi um choque, André, assim, que eu confesso que eu briguei muito com Deus, né? Fui daqui para lá cheio de fé, cheguei lá, tomei um susto. O problema era a igreja, né? Você foi pensando que você ia trazer a igreja, chegou lá, o problema era a igreja. Exatamente, mano. E aí fui conversar com Jesus, né, mano? Porque eu e ele, a gente briga bem mesmo. Eu sempre perco, mas eu falei, pô, Jesus, o senhor não deve estar vendo o que os caras estão fazendo aqui, né, mano? E não sei se o senhor está sabendo também, mas eles estão falando no seu nome, tá ligado? Então é assim, ó, deixa eu jogar limpo com o senhor. Quando eu fico sabendo que tem um maluco falando que o Gito tá fazendo isso, o Gito tá fazendo aquilo, e eu não tô, eu fico bravo, velho. E o senhor tá aí de boa. Pô, os caras estão fazendo um monte de cagada aqui, Jesus, né? E bravo assim, cara. Aí ele não falou nada. Não falou nada, mano. Aí passou um tempo. Me deixou processando. Me deixou lá. E às vezes nas nossas brigas é assim também, né? Ele não fala nada e eu fico... E aí, cara, passou um tempo. Eu não sei, cara, eu não quero espiritualizar, eu não sei o que aconteceu, não sei se eu lembrei ou se eu li. Alguma coisa aconteceu que me veio à memória. Quando Jesus disse assim, olha, muitos virão em meu nome e vão fazer um monte de coisa feia, tá ligado? Ele não falou poucos, né? Uma galera vai vir em meu nome, em nome de Jesus, para fazer um monte de coisa. Cara, foi um momento que eu pensei, pô, Jesus já falou, então vou desculpar ele, né? Tipo, eu que estou panguando aqui. Aí eu falei, pô, Jesus, o senhor já avisou que a galera ia vir em teu nome, né? E aí, cara, fui tendo, de certo modo, algumas... foi se revelando a mim, ou eu fui compreendendo, né? Que Jesus disse também, velho, que não importa que fale em nome dele. Tem gente que falou em nome dele pra caramba, curou pra caramba, fez milagre pra caramba, porque o nome dele tem poder. Mas ele não conhece os caras. Daí eu, pô, Jesus, mas como que você não conhece os caras se os caras falam do Senhor o dia inteiro? Pô, porque eu não conheço o coração dos caras. Os caras não amam. Para quem é discípulo de Jesus, o que nos faz ser discípulos de Jesus não é como a gente fala dele, é se a gente ama como ele amou. Porque falar até papagaio fala, né? Os caras da Nigéria falam em nome de Jesus o dia inteiro e matam crianças. Então, assim, como é que eu posso ser discípulo de Jesus? Pelo amor com que eu amo. É a única forma, mano. Não é adesivo no carro, não é ser ouvinte assíduo do telescópio, não é dizimar, dar uma grana pro Gito, levar para os projetos humanitários, é o amor com que ama. E aí a Madre Teresa me ensinou também, ela tem uma frase muito bonita, que ela diz assim, não importa o que você faz, importa quanto amor você coloca naquilo que faz. Ela está traduzindo Paulo, né? Sem amor, de nada vale. Cara, e aí eu fui discernindo essas coisas, falei, pô, tem uma galera falando de Jesus no mundo, mas não entenderam que precisa ser como ele, não importa falar. E essa, então, assim, esse foi o choque que eu tive, André, Hernani e ouvintes, que me assustou muito, mas que hoje eu já tô curado, porque eu e Jesus já chegamos num acordo aqui e ele ganhou de novo, porque ele falou para mim, eu já tinha avisado isso aí, sei que tá panguando. E uma coisa positiva, para não falar só de tragédia, né? Porque senão a galera que está ouvindo aqui fala mesmo, oh, nunca mais. E também, cara, só um parênteses, né? Que muitas vezes a gente vai contar coisas de missões ou de projetos humanitários, a gente foca na desgraça, né, velho? A gente foca no que é horrível.
muitas vezes a gente faz isso porque o apelo é melhor na tragédia do que na alegria, né? Você não vê o Datena falando, olha, inauguramos um colégio, né? Capitão Hamilton, pegou fogo aqui no carro, né, cara? Então, assim, tem muita coisa bonita, mas como a gente está enfrentando um caso específico, que é da buchificação de crianças, então acaba que a gente fica falando da parte ruim, né? Mas vamos lá, corta para alegria, né? A coisa boa que eu vi lá foi uma coisa que me marca muito, assim, é a alegria de viver das crianças nigerianas ou das crianças que estavam comigo lá, né? Porque, gente, elas enfrentaram com 5, 6 aninhos o que eu jamais enfrentarei na vida. E elas foram discernindo que a alegria de viver não está nas coisas, mas está na experiência da vida, está na oportunidade de viver. E isso eu também aprendi com elas, né? Porque a gente quase sempre cria a expectativa de que a alegria chega quando a gente passar no vestibular, ou a gente casar, ou a gente ter filhos, e a gente sempre vai pontuando a alegria a alguma coisa que possa acontecer na nossa vida. E lá eu fui aprendendo que dá para ser feliz mesmo que as coisas não aconteçam, que a alegria também é uma decisão de vida. Eu decidi viver em alegria ou em felicidade, né? Mesmo que haja dias horrorosos e que eu fique muito triste, mas eu nasci para ser feliz. A tristeza vai me pegar 1 ou 2 dias, mas não vai me abater, que eu sou destinado à felicidade, saca? Nenhuma falou isso que eu tô falando para vocês, mas elas me ensinaram que assim porque, como eu disse, criancinhas pequenininhas que experimentaram muitas agonias e que foram vivendo com essa escolha. E no começo eu pensei assim, porque elas são crianças, né? Elas não têm esse discernimento. Quando adultecerem, aí vão ficar chatos igual eu tô chato. E aí eu fui vendo adultos que enfrentaram infâncias piores do que as de hoje em dia, por causa das guerras que ali teve. E adultos também, é claro, né, gente, que eu não estou generalizando, não são todos, mas assim, uma grande maioria tem essa filosofia de vida, da alegria apesar da dor. Por isso eles são muito envolvidos com arte, né, com música, com dança. E, cara, eu até escrevi uma paradinha sobre isso. Posso ler? Claro, estamos aqui para te ouvir. Mano, chama... Olha, eu lembrei disso sem querer, hein? Se eu fosse mais crente, eu ia dizer, Deus aí Ô, Xamanai. Eu escrevi um textinho, foi inspirado neles. É assim: ele plantou ansioso pela colheita, mas veio a chuva e tudo levou. Então ele esperava a chuva para regar a terra, e o sol não deu trégua. Teve vez que ele torcia para que a chuva parasse, ela insistiu. Às vezes, as coisas eram conforme ele queria que fossem, mas só às vezes. E por causa disso, ele percebeu que só há um modo de ser feliz, é sendo. Então, eu aprendi com eles que só há um modo de ser feliz, que é sendo. Tipo, escolhi ser. Tá, mas sua vida tá uma tragédia. Tá mesmo, mas eu vou enfrentar a tragédia com alegria, velho. E dane-se, eu vou causar, tá ligado? Diante da dor, mano. Eu vou sambar na cara da agonia, tá ligado? Eu vou enfrentar com alegria. Isso não é falta de tormento, nem falta de dores, nem nada disso. É uma decisão do coração de enfrentar com alegria. E alegria também não é ficar rindo, né? O tempo todo, mas é aquele descanso no coração de saber que, a gente, no final das contas, a gente é amado por Deus e estamos bem, vamos embora. Uhum. Então, essa é uma coisa que eu também trouxe lá da África, que eu confesso que eu só discerni lá. Só discerni com a alegria dos meus irmãos que poderiam estar reclamando da vida e estão lá, de boa, cantando, curtindo. Então, trouxe essa experiência de vida e tento aplicar aqui, né, nas minhas agonias, né? Não consigo ser tão bom quanto eles,
mas eu já tô bem treinadinho já tô conseguindo dar umas risadinhas na cara da tragédia, assim, né? É uma baita lição, assim, de resiliência. Essa é a verdadeira resiliência. Vou até tatuar uma resiliência em mim aqui, tá na moda, né? Não é essa resiliência que a gente fica publicando no Instagram, não. Essa é, de fato, a resiliência. Eu estava até tentando agora procurar, algum tempo atrás, eu assisti um documentário que falava sobre, enfim, crianças em situação de vulnerabilidade, nesse nível, né, de vulnerabilidade, que elas eram, enfim, arrancadas de suas famílias, envolvia questões pesadas, como estupro, assassinato, elas eram também recrutadas para exército, enfim. E eu fico imaginando, né, é um tipo de realidade que a gente não tem a menor noção. Assim, não é algo que a gente convive facilmente, e você lidar, e aí esse ponto que você trouxe, né, dos direitos humanos é muito verdade. E o direito de viver, e o direito de alegrar, e o direito de afeto é um direito humano, né? Para não só vamos lá criar a lei e criar algo, né, de direito de educação, saúde, enfim, mas é um direito humano que é extraído em muitas vertentes, né, das crianças, enfim, em qualquer parte, assim, do mundo. E aí você contando sobre isso, né, de elas se alegrarem com cuidado de estar ali, eu acho que a gente tem muitas oportunidades, né, no nosso dia a dia para fazer. E eu fiquei lembrando, tem um menininho, Gabriel, lembro até o nome dele. Na época, né, quem é da Igreja Batista sabe que existe o Lar Batista, né, não sabe ali. E eu era uma frequentadora assídua, vamos dizer assim. E esse menininho, eu nunca esqueço dele, o Gabriel. A gente sempre aparecia, né, tinha as datas específicas, Dia das Crianças, Natal, Páscoa, enfim. E ele estava sempre ali. Ele tinha, acho que, uns 4, 5 anos, por aí. Ele era pequenininho. E a gente chegava com presentes, e sabe qual era a alegria dele? A alegria dele era a gente fazer cosquinha nele. Não era, assim, óbvio que ele ficava feliz pelo presente, né? Mas era isso, e essa era a alegria dele. E aí, quando a gente chegava e falou assim, você demorou, ai, tia, faz... E eu acho que a gente tem muitas oportunidades no nosso dia a dia. E aí, esses dias eu estava pensando, assim, relembrando de alguns, né? Como o Hernani falou, cada telescópio que a gente faz são muitos processos que a gente vai fazendo, né? E aí, vira e mexe, eu volto primeiro para uma série que a gente fez, né? Do Lewis, né? Do Cristianismo Puro e Simples. E, assim, pensando o quanto a gente tornou... E acho que foi o último, né? Que a gente falou de produtividade, né, Nani? E aí, eu fiquei pensando, assim... Como a gente, essa lógica, né, que a igreja trouxe o corporativo, né, da produtividade, e aí eu fiquei lembrando, eu cresci num ambiente em que as coisas eram, tragam almas para Jesus, sabe? Aquela produtividade bizarra. Por um período eu fiquei como líder do Ministério de Ação Social. Eu queria que fosse, não tragam almas para Jesus, mas tragam cestas básicas para as pessoas da comunidade, sabe? E eu não fico pensando que a gente se esqueceu um pouco disso, né? Dessa coisa pura e simples, né? De ir e ajudar as pessoas que estão na rua, que estão... Sabe, essa coisa mais simples do que essa produtividade, essa loucura, assim. E me parece que hoje se tornou tudo muito burocrático e muito... esquecido essa coisa, que foi até um pouco que eu lembrei na hora que o Nani fez o texto, né, de fé sem obras, o fé com obras, eu fiquei, cara, será que a gente se esqueceu de um fator? Porque eu vejo, assim, a gente pode propagar tudo que tem que ser propagado pelas obras, e às vezes a gente fica pensando, vamos fazer uma super ação social. E era o que a gente está falando. Hoje em dia, vê São Paulo, a quantidade de pessoas que estão passando fome, que estão sem moradia. Sabe, é clichê, mas está ali todo dia, né? Será que a gente precisa também ficar, como você falou, eu tenho que fazer? Eu sei, tipo, não é essa pergunta, né? Assim, então, assim, a minha visão de hoje é que tudo se torna, sabe, as obras ficaram meio esquecidas e ficou muito o poder, a produtividade e sabe, tudo muito, não sei. Andréia, você falando, eu lembrei de duas coisas. Uma que, às vezes, a gente se preocupa tanto em trazer almas, né? Essa expressão alma é muito curiosa, né? Que não é a pessoa, o Zé, é a alma dele, né? Tipo assim, trazer a alma para Deus ou tirar uma alma do inferno, né?
E muitas vezes a gente se preocupa tanto em tirar uma alma do inferno, tirar o cara do inferno, sem nos preocuparmos de tirar o inferno do cara. Muitas vezes o cara tá vivendo uma vida... Ou fazendo um inferno da vida dele também, né? Porque a outra vertente, mano. A nova vertente aí é de implantar o inferno. Infernizar o cara, né? Exatamente. Então, assim, eu fico preocupado quando a gente só se preocupa em tirar o cara do inferno, sem tirar o inferno do cara. Então, assim, quando a gente só tem essa lógica, vamos trazer almas para Deus, mas chega um bando de alma capenga, morrendo de fome, com vontade de ser gente, de ter seus direitos preservados, né? Mas não, é número, entende? Assim como era número para mim quando cheguei lá, é número também. E outra coisa que eu lembrei é de uma história que eu gosto muito, que o Frei Beto contou, que ele estava em São Paulo, parou o carro num dos cruzamentos, e aí veio um menininho, bateu no vidro, né? E ele abriu o vidro e o menininho estava lá com a caixinha de chicletes e falou, tio, compra um chiclete. Aí o Frei Beto falou, olha, cara, eu não tenho nenhum dinheirinho hoje, não tenho mesmo, senão eu compraria. Não tenho moedinha, não tenho nada, e na época não devia ter os caras falando, mas eu tenho um cartão de Pix, eu tenho uma maquininha, né? Como o QR Code aqui, rola, né? Hoje em dia eu compro aqui do irmãozinho aqui direto, que ele limpa meu vidro do carro, e eu passo no Pix, cara, né? Mas na época não tinha. E aí o Frei Beto falou, cara, eu não tenho. E falou, mas Deus abençoe você, fez um carinho assim na cabeça do menino, né? E fechou o vidro. Passou alguns segundos, bateu outro menino. Aí ele bateu no vidro, o Frei Beto abriu e falou, acabei de explicar para o teu amiguinho que eu não tenho dinheiro hoje. Ele falou, mas eu queria também. Aí o Frei Beto falou, pois é isso que eu estou te dizendo, eu não tenho dinheiro hoje. Ele falou, não, tio, eu queria também que você fizesse carinho na minha cabeça. Né? Então, assim, às vezes, mano, com toda sinceridade, a gente desaprendeu a ser humanizar, sabe? O óbvio é fazer um carinho numa criança que está no sinal, tá ligado? É o óbvio. É o que Jesus faria, é o que... Aliás, vamos tirar essa coisa de Jesus. Qualquer pessoa sensata, crente ou não, sabe que é um menininho que está ali sendo explorado de algum modo, pelo pai, pela mãe, pelo sistema, pelo que quer que seja. E pô, isso é complicado demais. Se a gente não conseguir voltar... Já foi tirado, né? Exatamente. André, e se a gente não voltar a ser humanizar, que é aquela coisa assim, primordial mesmo, aquilo que você está falando da basicalidade, né? Vamos criar um projeto para salvar todas as crianças. Tá ótimo, eu acho ótimo, né? Estudei serviço social, acho lindo. Mas também há uma importância gigantesca em ser humanizarmos. Eu acho que assim, olha, no coletivo, na instituição, nós precisamos pensar em justiça social. Então, precisamos de colocar esse menino para morar num lugar decente e dar a ele direitos humanos e devolver a ele direitos de cidadão. Agora, no particular, eu no trânsito, eu caminhando pela avenida e topando com o irmãozinho em situação de rua, eu não vou fazer uma ação de justiça com o presidente da República. Eu vou fazer um carinho no molequinho, ou eu vou tratar o tio que tá chapado com respeito. Falou, irmão, pô, você tá chapadão, hein, velho? Tem que diminuir aí o uso aí, cara. E ele vai falar, pode crer, não sei o quê, mas entende? Tipo assim, ser humanizar nos salva também desse engessamento que rola muitas vezes. E tem rolado muito entre os cristãos, né? Infelizmente, porque a gente quer ver o cara salvo lá no céu. Mas a gente não quer salvar o cara aqui, né? Que o cara fede, o cara é chato, o cara não converte do jeito que a gente acha que ele deveria converter, né? E quando converte, ele tem recaídas, aí a gente desanima dele, né? Ou o que é converter, né? Eu tenho pensado muito nisso, assim, porque eu não sei quando é que as pessoas vão ouvir, espero que aí no futuro as coisas tenham melhorado, mas aqui no agora, 2022... setembro de 22, eu tava pensando nisso, assim, eu cresci na igreja evangélica, né, minha família é evangélica, então eu nasci em berço evangélico.
E, pô, eu era zoado na escola na época que eu era crente, assim, eu devia ser 1 ou 2, 3 na sala que era crente, o resto era católico, ou sem religião, ou dane-se. E era zoado. E hoje em dia, assim, provavelmente, pelo menos aqui em São Paulo ou no Brasil, as estatísticas mostram que o evangelicalismo é a religião que mais cresceu e em breve, muito em breve, vai ser a religião predominante. Mas não é que eu esperava ver uma grande transformação social, né, refletida, né, esses dados estatísticos mostrando que o Brasil, e pelo contrário, aparentemente piorou e no mínimo não melhorou. Tem a maioria evangélica no Brasil, no meu ponto de vista, mais inferniza a vida das pessoas do que incel, como é que é a palavra? Incelza. Mais inferniza do que incelza, porque, na verdade, o que a gente está fazendo não é a conversão no sentido de novo ser, de ser uma nova pessoa, de ser uma nova forma de ser no mundo. Porque se eu entendo o evangelho e recebo o Espírito Santo e isso me motiva a ser de uma nova forma, eu não preciso esperar essas grandes macro mudanças políticas e sociais que vão transformar tudo de uma vez, porque eu não vou conseguir ser insensível a esse caso do menino do Frei Beto, sabe? Que provavelmente marcou a vida do Frei Beto de uma maneira muito mais especial do que a vida do Frei Beto marcou a vida do menino fazendo carinho na cabeça dele, né? Se o Frei Beto tá contando essa história, duvido que o moleque fale, uma vez eu tava no farol e um padre fez um carinho na minha cabeça, né? E eu acho que é um pouco da proposta da nossa conversa. À medida que eu experimento eu não sei nem explicar como é que é, porque acho que todo mundo, a Dé, já se envolveu com ações missionárias. Eu também já me envolvi na igreja, de outras formas. Sempre que você tem um flash de eternidade em alguma pequena ação que você faça, ou algum sorriso que você receba, sabe? É aquele clichê, não, eles fizeram muito mais por mim do que por eles, tal. Que é clichêzão, mas que, na verdade, é uma retroalimentação do que você vai sendo transformado e vai distribuindo isso de alguma forma, e isso vai te transformando de alguma forma, e isso vai te formando numa nova forma de ser, que é muito diferente do ativismo religioso, que é assim, tragam almas para Jesus, então a gente vai lá distribuir cesta básica, mas assim, você vai na igreja se eu tirar a cesta básica, ou você vai vir buscar aqui no culto domingo à noite, sabe? Não, vem aqui, participa do culto, que aí no final do culto eu vou te dar a cesta básica, aí você obriga a família a ir lá passando fome e ficar sentando e levantando 10 vezes no culto para no final conseguir ter alguma coisa para comer no domingo, sabe? Esse ativismo religioso é muito diferente de uma nova forma de ser e de estar no mundo, porque quando eu mudo a forma de ser e estar no mundo, como eu me converto de verdade, eu quero que se dane se o travesti vai estar drogado ou não, eu só sei que ele é uma pessoa à imagem e semelhança de Deus, eu não quero que ele sofra violência, eu não quero que ele sofra... E eu não quero que ele mude quem ele é, eu espero que ele seja alcançado e que Deus fale com ele de uma forma ainda mais especial do que falar comigo. Porque ele vai falar da forma que ele tiver que falar. Isso, se a gente tivesse esses números do evangelicalismo brasileiro reais, por isso que eu não acredito nesse número, e a religião evangélica, infelizmente, é só uma religião que não muda nada. Se a gente tivesse essa mesma contingente, que um dia foi católico, hoje é evangélico, e daqui X anos provavelmente não vai ser evangélico, porque provavelmente vai ter uma grande desinteresse, uma desilusão, alguma coisa vai acontecer, talvez ou não, tomara que não, quem sou eu? Mas que desesperança quando você olha isso. Mais coisas como o livro que vocês estão lançando e tal, que a proposta é justamente esperançar as pessoas, é de ver que eu não consigo pensar que a gente precisa convencer um cristão de que ele precisa olhar dessa forma para as crianças da Nigéria ou para a criança que está no farol da rua, sabe? Eu não consigo entender como é que o evangelho que a gente tem que pregar é convencer a pessoa que ela precisa amar o próximo como a nós mesmos, né? Porque se ela não consegue entender isso, o que a gente tem que pregar, Jesus te ama e você precisa se converter, vamos fazer uma oração aqui e pede para ele entrar em ti e mudar isso aí, porque não funciona. Falei mais do que eu esperava. No final não é nem uma pergunta. É uma puta desabafo, né? E uma parada louca disso que você está falando é que, assim, uma proposta que a gente tem no livro, que aconteceu sem querer, né? Porque são escritos que foram juntados, né? E de pessoas diferentes em diferentes lugares.
Mas uma coisa legal que aconteceu entre nós é que a gente propõe um esperançar, embora sejamos gente da fé, a nossa proposta não é para que elas esperancem por meio da religiosidade, mas por meio da humanização. Essa é uma parada louca, mano, porque assim, infelizmente a gente imagina que para sermos do jeito que Deus gostaria que fôssemos, que a expressão que muitas vezes nós usamos é santo, né? Nos santificar, de modo que Deus olhe para nós e diga, pô, legal, Hernani, legal, Andréia, agora sim vocês estão joia mesmo, né? A gente sempre imagina que esse processo de santificação é uma coisa muito espiritualizada, que a gente se retira dos grandes centros, a gente vai viver nos mosteiros, a gente vai falar calminho, nós não vamos mais ficar bravos quando tem um pernilongo no quarto, nós somos pessoas completamente santas, e é como eles tentam fazer com Jesus nos filmes, né? Como não tem como escrever santo na testa de Jesus, eles fazem um Jesus meio paçoca, né? Falando, meus filhos queridos, né? É uma coisa assim. Jesus da SBT, não lembra, Jesus? É um Jesus meio, né? E, cara, essa construção, ela é religião pura. A Deia tá velha, que ela lembrou do Sabadão Sertanejo, acabava o Sabadão Sertanejo e tinha o Jesus no SBT. Mas, desculpa, Guito. Não, de boa. Mano, essa construção, ela é religião total, né, cara? Porque ela propõe uma coisa que tá fora da proposta de Jesus. Ao contrário disso, pra gente ser do jeito que agrada a Deus, é só a gente ser do jeito que Jesus foi. E Jesus, ele não foi um ser que se transformou, essa é a nossa fé, né? Ele não foi um ser iluminado que se transformou num Deus. Ao contrário, ele é um ser iluminado Deus que virou gente, que virou Andréia, Hernani e Gito, sabe esse braço, essas neuroses que a gente tem, essas chatices, humano mesmo, humano, Jesus era gente mesmo, né? E, cara, o caminho para a gente ser como Deus, ou agradar a Deus, é como essa expressão é melhor, né? É a gente se transformar em gente boa como Jesus foi. E isso é louco, mano. É tentar reproduzir aquilo que Jesus fez, ou como é que ele agiu com as pessoas. Paulo disse, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, mano, o caminho para a humanização, aliás, o caminho para agradar a Deus, a nossa proposta é ser parecido com Jesus. E sendo parecido com Jesus, a gente não entra em crise em relação ao que fazer com o próximo. Porque Jesus fez muito bem. Ele amou, tá ligado? Tipo assim, mas como é que ele amou? Porque teve, por exemplo, o jovem rico, diz o texto em Marcos que ele amou, mas depois que o jovem rico desencanou do convite, ele foi embora e Jesus não correu atrás. Desculpa aí, mano. Peguei pesado. Não, Jesus amou, mas o cara não quer nada com ele. Continua amando, tá ligado? Mas é que a gente quer colocar a nossa versão de amor num Jesus que é a nossa versão também, né? Constrói Jesus a nossa imagem e semelhança. Então, manos, o segredo que a gente propôs, né, nesse livro é que se a gente se transformar em seres humanos melhores, a gente vai agradar a Deus. E como é que a gente se transforma em seres humanos melhores? Se deixando moldar pela convivência com seres humanos até então considerados piores, né? Então, assim, o que nós podemos tirar de lição com quem não tem nada para nos dar? Não pode pagar, só pode ser. Entende, mano? E aí foi assim que a gente convivendo com quem só podia ser, mano. Só podia ser aquilo ali, não tinha nada a oferecer. Não tinha sobrenome importante, não tinha igreja que bancava, não tinha nada, absolutamente nada. Não tinha nem como dizer obrigado, porque foram tão acostumados na violência que você dá um prato de comida é como se fosse obrigação, tá ligado? Tipo assim. E como é que a gente pode aprender com eles a ser gente? Né? E aí tem aquele texto bíblico que fala, né, do como é que a faca mola a faca, é isso? A espada que é... Ferro afia o ferro. Isso. É assim, cara, convivência
especialmente com os mais empobrecidos, vai nos ensinando devagarinho a se tornar mais gente. E a gente se tornando mais gente, quem sabe a gente não consiga ser tão gente como Jesus foi, né? Então o caminho para a santificação não é buscar o céu, é buscar o outro. O caminho para a santificação não é buscar ser como um Jesus pós-ressurreição que fala, oh, glória a Deus, está sentado lá à direita. É um Jesus aqui, ó, pé no chão, que podia estar morrendo de sede, que não fazia um poço de água só para tomar, ele enfrentava a sede igual seus irmãos enfrentavam, saca? Então esse caminho para a humanidade, ou para a humanização, é muito legal, cara, porque, embora pareça clichê, a gente vai aprendendo a ser gente com gente. E o tanto de gente que nos machucou já, que a gente quer distância dessas pessoas, mas a gente não consegue compreender que precisa também de um bocado de gente para nos consertar, para nos curar, né? Então, pô, tem gente que machuca, agora tem gente que conserta. Enquanto discípulos de Jesus, a gente quer ser de qual grupo? Dos que ferem ou dos que cura? Tá ligado? E, mano, a gente tem que ser da galera que cura. Tipo assim, da galera que tem um sorriso pronto, um abraço pronto, uma palavra boa. Sem expectativa de retorno, né? Nenhum. Por que a gente vai fazer isso? Porque Jesus faria. E ele faria com o objetivo da pessoa ser dele. Não, ele faria porque é isso que Deus faz. Mano. Deus ama. Aí se você amar ele de volta, legal. Se você não amar, meu irmão, ele vai continuar te amando. Te ama pra caramba e já Isso é burro pra caramba também. Todo mundo tem a liberdade de ser burro também, né? Eu ia falar, até eu não lembro onde é que eu li, mas eu li no seu livro. Olha, eu posso citar o autor, que foi uma coisa que eu achei muito maneiro, um insight muito maneiro no seu livreto, que também aí você pode falar aí no final também dos seus materiais. Mas desse do sacrifício de Jesus, a gente tem uma ideia religiosa do Jesus na cruz morrendo lá e do sacrifício dele ser aquele, mas o sacrifício de Jesus foi ter se tornado homem, né? A morte dele não foi o sacrifício foi ter aberto mão da glória e se tornado humano, e é esse o sacrifício que vivifica, não é a morte, é a vida de Jesus, né? Claro, muito mais do até que porque se ele se transforma num humano, é óbvio que ele vai morrer, os humanos morrem, né? Então assim, Jesus ia morrer. Como ele morreu, denuncia como ele viveu. Então, se ele morre na cruz, é óbvio porque ele arrumou encrenca com os religiosos que puxavam o saco de Roma e que pôs ele na cruz, né? Então, a condenação à morte acontece no nascimento, né? No nascimento, o maluco nasceu, morreu, velho. Então, assim, qual é o sacrifício de Jesus? O sacrifício de Jesus ter sido feito gente. Foi ter nascido. Maria carregou no ventre dela um menininho para o sacrifício, né? A partir do momento que ele é concebido, ele vai morrer por nós, mano. Isso é louco, né? Louco e transformador, né? Eu não sei. São tudo muito questão de processo, né? A gente também não pode exigir, assim, você não pode exigir de mim que eu esteja no mesmo ponto que você, sem ter calçado seus sapatos, né? Em inglês o pessoal usa essa assim, você quer entender? Eu calço meus sapatos, porque e cada um tá na sua experiência e no seu momento. O que eu acho só que desesperança, o que pode desesperançar a gente é quando a gente tira os olhos dos exemplos que você e os seus colegas trazem nesses livros, ou de tanta gente que a gente citou aqui, citou Madre Teresa, citou Frei Beto, citou tantas biografias que a gente pode ler, Luther King, para não falar que não falamos dos crentes, só falamos dos católicos. Você vai pegar um monte de gente, meu. Nossa, outro dia o Ed fez um episódio com a Marina, que ela fala da irmã Dorothy, do assassinato dela. Cara, aquilo é de moer o coração, sabe? A biografia da irmã Dorothy e do Evaristo e de uma porrada de gente, cara, que você for ver que transformou de diferentes formas e de tantas biografias anônimas que a gente só vai conhecer no céu, de gente que entregou a vida, e não dá para esperar que essas biografias sejam ofuscadas, né, por maus exemplos e coisas que nos desesperançam por olhar a instrumentalização da fé, como esses casos que você falou da Nigéria, que
Eu não quero nem saber quem são os 5 pastores mais ricos do mundo, porque isso vai me dar vontade de fazer com que eles encontrem Jesus mais rápido. Mas vamos mirar nos exemplos que a gente citou, que são de esperançar, como o livro que eu já estou ansioso aí para ler, e que eu te convido agora a falar um pouco mais de como o pessoal acha Nos Abismos da Esperança, os seus outros materiais também, como o pessoal te acha, que Beleza. seja Mano, multiplicado 1000 vezes aí. legal. Olha, a gente resolveu lançar esse livro com uma ideia muito curiosa. Abrindo mão dos recursos que poderiam vir para nós, a gente quer fazer com que todo o montante se transforme num playground, né? Hoje a gente trabalha num campo de refugiados chamado Ramawandja, fica em Uganda, e lá vivem mais de 90 mil pessoas, que são refugiados da Guerra do Congo. Há em torno, a última vez que eu fui lá, em 2018, eram 16 mil crianças, e dessas 16 mil crianças, há um grande contingente assim, de crianças que são órfãos, e crianças que também, de algum modo, foram vitimadas pela guerra, né? Então, elas foram proibidas de serem crianças e de terem infância. Quando nós chegamos lá, uma das coisas que nós fizemos, da qual eu me orgulho muito, foi cancelar toda a atividade que a gente tinha para brincar. Tipo assim, a gente passou 2 dias brincando e depois a gente falou assim, olha, é o seguinte, trabalha só até as 4 horas da tarde. Das 4 às 8 é hora de brincar com a molecada, porque afinal de contas, nós estamos aqui por causa delas, né? Então vamos brincar. Cara, e a gente foi brincar com essas coisas que a gente brinca, aliás, brincava aqui no Brasil, né? Pular corda, pique-esconde, taco, tudo, né? Guerra de balão com água, nem lá tem a maior dificuldade de água do mundo, nós conseguimos encher balão de água. E assim, brincar para devolver a elas esperança e a infância, né? E agora, a gente sonhou assim, cara, o que a gente poderia fazer lá que não é óbvio, tá ligado? Tipo assim, vai fazer uma igreja, vamos fazer um orfanato, vamos fazer uma caixa d'água, isso não é óbvio, tem que ter. Agora, o que não tem que ter, que precisa ter urgente? A gente pensou, playground, mano. Essa molecada não tem ideia de como é descer um escorregador, cair numa caixa de areia e pendurar lá e quebrar um braço, tá ligado? Aquelas coisas, tipo, ser criança mesmo. Uma infância sem uma fratura não é uma infância bem vivida. Pô, então assim, aí a gente... espero que tenha socorro próximo para criança. Sim, pode se matar lá que a gente dá jeito. Aí você pede oferta para fazer o hospital depois. Mano... Tem incidência muito grande de braço quebrado e não tem hospital. Tudo é pensado, velho. Só que você acabou de entregar os nossos próximos objetivos, né? Então a gente quer fazer um playground para molecada que era, como a Andrea disse, né, que viu no documentário, crianças soldados, né? Pequenininho, antes de conhecer o que é um escorregador, conhecer o que é uma AK-47, tá ligado? Então a gente quer fazer com que essas crianças brinquem. Elas são muito traumatizadas por conta da guerra, das bombas que caem na cabeça delas. A gente quer ver barulho de... eu não lembro o nome dos brinquedos, mas aquele que faz nheque lá o dia inteiro, que tem nos parques. Balanço, Aquele que balança, mano. Mas eu não tava pensando nisso, eu tava naquele que você senta do lado. Assim. Gangorra. Gangorra. E eu Vocês não tem criança em casa? Gomorra aqui, né, mano? Aí é melhor não. Chama Gomorra e Deus mete fogo na criança, né? Mas é isso, então... A venda, aliás, a publicação e a venda desse livro é para fazer um playground. Então, se você quiser ler, compra que vai ajudar a gente a fazer as coisas lá. Agora, se você não quiser ler, doe, que a gente faz as coisas lá também. Dá para comprar pelo Instagram da Religar Brasil, @Religar Brasil, que é o nome da nossa agência humanitária, né? A gente vai entregá-los a partir do dia 15, mas já dá para ir comprando agora, garantindo lá o seu, e a partir do dia 15 a gente manda para você. Nós vamos fazer alguns lançamentos também, em São Paulo, Santos e Uberlândia, Goiânia,
E interior de São Paulo, Corderópolis, que eu acho que ninguém de lá tá ouvindo. Alô, toda a população de Corderópolis. Mano, eu cresci lá em Corderópolis, aí a gente vai fazer lá, mas a internet não chegou ainda, eu acho que nem a leitura, então talvez... Sacanagem. Mas aí é o pensamento raiz, traduzir, né? A tupi, tá dando as versões. Pensamento raiz, aí é voltado. Sabe como que vai ser o lançamento lá, André? A galera vai sentar e alguém lê, igual era na... É isso. A fogueira. Agora, se ninguém ouvir em Corderópolis, agora é que não vai ouvir mesmo. Mas é uma baita experiência, pensa, olha aí a comunhão dos irmãos. Abre o rolo, Torá, né, velho? E assim disse. Putz, mano, se alguém de Corderópolis estiver ouvindo, eu tô várias ferrado. almas. Muito bem. Mano, tomara que... irmãos e irmãs de Corderópolis, isso tudo era uma piada que nós três combinamos aqui de fazer. Eu não quis fazer, mas o Hernani insistiu. Você achou de mau gosto, né? Mas... Não, pô, legal. Então é @religarbrasil no Instagram. Isso. Lá tem link para compra. Tem os livretos do Guito também, se ele não falou, mas fala aí também que isso é um material bacana. Os inscritos você acha pelo meu Instagram, @GitoWendel ou Guito. Você pode pronunciar como você quiser, danado. Muito bem, cara. E também sigam a Refugo, que é a igreja que o Gito faz parte também, que é muito legal, muito bem. Qual que é o arroba do Refugo? Do Brasil, é @Refugo Brasil. Só o Gito que é o Wendel, ao invés de Brasil, porque eu tô desanimado com o Brasil. Gito, obrigado, cara. Você é um cara sensacional mesmo. Valeu. Gosto de toda a nossa admiração e espero que você volte aí mais vezes. A gente vai querer. Espero que você queira também voltar aí pra gente continuar nessa. É sempre. Vai ser um prazer pra mim estar com vocês. Beijo, Déia, também. Até mês que vem. Agora com a segurança de falar com você até mês que vem. Você é ponta firme. Gente, agora eu tô muito ponta firme. Só dá eu, né? Não é de última hora. Não vai dar. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada. Gito, Guito, muito obrigada. Nani, sempre um prazer inenarrável estar com você. Sempre. Muito obrigada. Beijo no cérebro, Déia. E beijo para vocês também que nos ouvem, nos acompanham nas redes sociais, @canal Telescópio. Sigam também a Crentaços, que são aí nossos parceiros, @Crentaços. A gente se vê mês que vem. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!